O livro de Números é de uma preciosidade muito especial. É daqueles livros que quem começa a ler a Bíblia inteira, começa animado em Gênesis, Êxodo, Levítico dá uma travada e pula Números, vai lá para o Salmo 23. Mas não, esse livro não pode ser pulado. Os teólogos dizem que a igreja e a própria teologia ainda vai redescobrir ou descobrir a preciosidade que é o livro de Números. O Evangelho de Cristo está presente aqui de maneira muito clara. Eu gostaria de ler a bênção sacerdotal em Números 6, versículos 22 a 27. A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, ou no texto hebraico original, e coloque a paz dentro de vocês. Essa é a bênção de Deus, não é apenas externa, ela é interna. E a obra que Cristo fez na cruz, a gente vai ver isso, ela é lá dentro, do coração para fora. Mantenha sua Bíblia aberta, sua atenção a esse texto, que é muito especial. Achei interessante um teólogo do Antigo Testamento dizer que a compreensão que os povos do Antigo Testamento e povos pagãos vizinhos tinham sobre Deus ou sobre os seus deuses é muito próximo da compreensão que se tem do governo. Como assim? O fato é que o governo pode tanto facilitar a nossa vida ou enrolar a nossa vida como gosta de fazer. Basta que você precise de um atendimento, você precisa de um benefício, você vai dar uma entrada e você vai aguardar a boa vontade, não no seu tempo, não no tempo que você precisa, né? Você pode ganhar o benefício, pode conseguir o atendimento, mas no momento que o governo achar que tem que ser, do jeito que tem que ser, nunca do jeito que nós precisamos, nunca no momento, nunca no tempo que nós precisamos. Sempre há uma vaga possibilidade disso acontecer. E isso é claramente verificado na vida de Jacó. Porque já que os deuses são tão enrolados, tão difíceis, tão difícil tirar alguma coisa deles, receber algum benefício, alguma bênção, alguma coisa. Então, para que isso aconteça, nós vamos precisar usar de malandragem. E foi isso que Jacó fez. Jacó encarnou esse espírito de mentira, de engano, desde o começo. Tinha uma bênção extraordinária de Deus para ele, mas ele tentou alcançar essa bênção, conquistar a bênção, trapaceando o seu irmão, o seu sogro, lutando até com o próprio Deus. Mas Jacó aprendeu que nós precisamos aprender que as bênçãos de Deus, elas são recebidas pela graça de Deus, independente do que nós podemos fazer. Jamais conseguimos merecer alguma coisa ou conquistar alguma coisa, como a teologia da prosperidade vai tentar constranger a Deus ou tentar tirar alguma coisa das suas mãos, comprá-lo de alguma forma, suborná-lo. As bênçãos de Deus, Jacó mesmo recebeu quando era velho, idoso, já não podia fazer mais nada, já não tinha condição de nada mais, só aguardar e receber pela graça de Deus. Essa visão distorcida sobre Deus, tão comercializada por aí, que basta que você faça alguma coisa e Deus vai te abençoar. Faça aquilo e tudo vai acontecer na sua vida. E tanta gente frustrada com a religião, porque Deus não se presta aos caprichos nossos, ou daqueles que vendem uma ideia de um Deus que é um plano de seguro. Deu tudo ruim na sua vida, Deus vai te responder no momento certo.
Deus é Deus e Ele age no seu tempo. E o livro de Números nos faz caminhar pelo deserto, porque o nome de Números não é números, foi uma tradução do grego, né, aritmoi, por causa de tantos números que aparecem nesse livro, né, um amigo meu dizia, eu evito de ler o livro de Números, vai que tem uma conta para eu fazer lá, né, tanto número, tanta gente. Foi uma tradução para o grego, né, aritmoi, mas depois de aritmética, e por isso usou o nome de Números. Mas o nome desse livro no texto original hebraico é Bar Midbar, ou No Deserto. Porque é no deserto que nós nos encontramos aqui como povo de Deus. E o propósito principal desse livro é encorajar e preparar o povo de Deus para entrar na terra prometida. A grande, bela, maravilhosa promessa é dar a eles uma condição de estrutura, de vida, de fé, para que eles possam então estar ali diante dos portões, de ver a belíssima promessa de Deus acontecendo. Mas isso acontece enquanto a história desenvolve uma história de peregrinação, que poderia ser pouco tempo, poderia ser 18 a 20 a 30 dias, alguns estudiosos vão dizer, mas demorou 40 anos no deserto. E eles andaram literalmente em círculos, porque Deus ainda estava preparando o coração deles. O tema central enfoca a conclamação, o chamado do povo de Deus à fidelidade ao Senhor, para servir como seu exército santo, que haveria de entrar na terra prometida. Aqui nós estamos falando de uma geração que se vai, que morre no deserto, porque desobedeceu a Deus, e a segunda geração, então, deveria tomar conhecimento dos erros que os seus pais cometeram, para não repeti-los novamente. Deveriam saber que na primeira geração fracassou completamente, porque respondeu à graça de Deus com desobediência e ingratidão. Agora cabia aos filhos dessa geração antiga caminhar de maneira agradável a Deus, obedecer a Deus, seguir as pegadas de Deus, seguir a lei de Deus tão presente no livro de Números, com fidelidade, e desfrutar da preciosidade da bênção de Deus. O livro de Números pode começar e terminar com os olhos fixos, né, na contagem per capita. É tanta gente que de fato é uma leitura cansativa, mas entre os documentos dessa contagem e depois no final uma recontagem, no livro traça a jornada do povo de Israel do Monte Sinai até a entrada da terra prometida. Uma jornada cheia de esperança, de advertências também, de chamado a uma vida de intimidade com Deus, de dependência de Deus, porque é dessa forma que nós devemos caminhar nesse mundo. Números vai nos ensinar que quando Deus está com o seu povo, a única coisa que nós precisamos temer são os nossos pecados. A única coisa para aqueles que vivem na presença de Deus precisam temer é com o seu próprio coração. Isso nós aprendemos no livro de Números. E tantas coisas, tantas formas de abordar esse livro, eu pensei em duas mensagens bem objetivas, bem panorâmicas, sobre conhecer a Deus no deserto, na caminhada. Na segunda mensagem, então, seria conhecer a nós mesmos, o nosso coração, as tentações, os perigos e a cura para todos os males. Cristo Jesus aparece de maneira linda nesse livro aqui. Precisamos conhecer o Deus soberano e fiel, que conduz a história dos homens. O livro de Números nos ajuda a olhar para cima, nos ajuda a olhar para cima das adversidades, para cima das circunstâncias, olhar para a face de Deus. O tabernáculo já está pronto, nós vemos isso no final de Êxodo. O livro de Levíticos é um discipulado, um aperfeiçoamento da fé, do conhecimento, da vida com Deus, da vida de santidade. Mas eles estão, depois de um ano parado ao pé do Monte Sinai, agora a nuvem se levanta e os chama para a caminhada rumo à terra prometida. Olhar para esse livro vem fortalecer a fé, a confiança, da mesma forma que o povo de Deus vagou pelo deserto, num tempo de adversidade, num tempo de hostilidade, de profundas carências, de profundas necessidades, sem o básico para a vida, mas Deus estava no controle de todas as coisas.
O livro tem esse nome por causa das genealogias, ou da linhagem, da recontagem da história desse povo, no começo, no fim, mas tudo isso é para mostrar a fraqueza deles, a incapacidade que eles têm. É um exército que está sendo contado, porque eles terão desafios enormes a serem travados, mas a contagem, o censo aqui, mostra a fragilidade deles. Eles precisavam desesperadamente suplicar a Deus para que Deus fizesse grandes coisas na vida deles. E eu fico pensando que o período que nós vivemos, da pandemia, é uma oportunidade que tem nos feito olhar para as nossas fragilidades, como pais de família, como igreja, como sociedade, em todos os ambientes. A vida se mostrou, todos os confortos, toda a estrutura se mostrou extremamente fragilizada e comprometida por um vírus invisível. Mas também como igreja, esse é o momento para nós olharmos para nós e ver as lutas, os vácuos, os ambientes que precisam ser tratados, as necessidades, mas também é um momento para nós vermos as nossas potencialidades. Queridos, nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Você, como família, você não imaginava como ir lidar com tudo isso em casa, no trabalho. Pessoas que perderam o emprego, e agora? E agora confiam em um Deus que continua sendo Deus em meio ao caos, e as coisas caminham. Então nós conhecemos a nossa fragilidade, mas conhecemos também as nossas potencialidades. Mas o livro de Números também nos ajuda a conhecer, sobretudo, o poder de Deus. O poder de Deus que nunca tirou a mão, que nunca se ausentou, que nunca deixou o seu povo sofrendo sozinho. Em momentos de aflição, de angústia, de carências, de necessidades, inclusive de pecados, Deus estava onde sempre está, no controle de todas as coisas. A jornada de Israel, queridos, no deserto expôs a falta de fé, mas também demonstrou o poder de Deus, que em muitos momentos poderiam ter sido destruídos. Povos vizinhos, cruéis, com condições de arrasar com o povo de Deus no deserto, totalmente vulnerável, mas Deus os protegeu, e curiosamente, durante o deserto, eles se fortaleceram. O censo no final do livro é maior que no começo. Olha que coisa extraordinária, como pode isso? No meio das fragilidades, o apóstolo Paulo diz que enquanto estou fraco, é que eu sou forte. Como enfrentar vendavais da nossa vida, na nossa história, enfermidades, lutas, aflições, e ainda sair mais forte delas. Isso é um mistério glorioso que o povo de Deus conhece muito bem. Basta você perguntar aqui, quanta gente que encontrou força no meio da fraqueza, no meio da angústia. Esse é o povo maravilhoso de Deus. A primeira geração foi totalmente desqualificada, mas Números termina com uma série de vitórias da segunda geração, antecipando seu sucessor que viria comandar, que é Josué. Esse livro mostra, queridos, a misericórdia e o cuidado de Deus com seu povo escolhido. Vemos o próprio Deus se comunicando com Israel através de Moisés, corrigindo, orientando, consolando, cuidando de maneira maravilhosa o seu povo no meio da aflição. Esse é o nosso Deus. E aí nós entramos no texto que lemos, da bênção sacerdotal. E nós podemos conhecer a Deus como a fonte de toda a bênção. Se você olhar aí no texto, essa bênção foi escrita, foi estruturada como um poema. A oração talvez a mais antiga que se tenha registro, mas de uma forma de um poema tão belo. De maneira muito bonita, no texto original ela começa com frases curtas e cada passo, cada sentença, ela vai acrescentando. Em todas elas está Senhor, Senhor, Senhor.
O Senhor os abençoe, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Não precisava repetir, mas é uma ênfase, para que a gente possa perceber que a fonte de toda a bênção é o próprio Deus. E como nós precisamos lembrar disso, que não há outra fonte de bênção, de paz, de felicidade, prosperidade, alegria verdadeira no mundo, a não ser unicamente a Deus. Parece que é uma forma de lembrar reiteradamente de que Deus ou do Senhor é a bênção, vem dele, das suas mãos. Por que lembrar? Porque o povo esquece. Porque o nosso coração continuamente é levado a encontrar ou construir estruturas de bênçãos para nós fora de Deus. Sempre o nosso coração acredita que é possível um mundo ideal, próspero, feliz, com tudo que eu preciso para a vida, voltado para as coisas desse mundo. Somos muito facilmente levados a procurar bênçãos longe de Deus. O profeta Jeremias já avisou. Deus dizendo, o povo a mim me deixou para ir buscar cisternas rotas, vazias, rachadas, inúteis, fontes secas, como muitas vezes o nosso coração faz. Uma realidade muito próxima de nós. Achamos que sabemos onde está aquilo que nós precisamos. O Senhor te abençoe e te guarde, é a expressão, porque o Senhor sabe de tudo o que nós precisamos para a vida, para os desafios. Nossas ansiedades são idolatrias, nossos medos, nossas angústias, estão diretamente ligadas à incapacidade de lembrar que de Deus vem toda a graça sobre nós. A proteção que eles precisavam, estar tão vulneráveis no deserto, a proteção no hebraico chamar, tem a ver com proteger, tem a ver com bem-estar material, e a ausência de dificuldades vindas de fontes externas, é um socorro que vem do Senhor, que protege, que guarda, que cerca de todos os lados. Se a gente olhar a estrutura dessa bênção, é muito vasta. Os rabinos ensinam que essa bênção está dividida em 3 partes, em 3 bênçãos numa só. Primeiro, uma bênção material, prosperidade e saúde. É tudo que nós e o mundo inteiro está precisando e buscando no nosso tempo. Deus tem. Deus é o Senhor da bênção, da prosperidade, da saúde física, material, externa. Essa era uma bênção material e que não é menos importante, porque nós precisamos disso. Precisamos orar por isso, para que Deus cure o mundo das feridas, das dores. Deus abençoa materialmente ou com necessidades do dia a dia. Também a segunda bênção aqui seria uma bênção moral, que a luz resplandece sobre nós. Tem a ver com o favor, a graça, a misericórdia, o perdão, que nós tanto precisamos de Deus. E tem a ver com a bênção mais especial, que é a terceira, seria uma bênção espiritual, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e coloque a paz em você. Tem a ver com intimidade. Essa bênção é geral sobre a nação, sobre todo o povo, mas olha aí, sobre ti e coloque a paz em você. Tem a ver com intimidade. Deus não abençoa estranhos. Deus não abençoa pessoas que se aproximam dele para receber uma coisa e depois eu não quero mais. Deus nos quer nos cercar com toda a bênção, em todos os ângulos, em todos os sentidos, mas Deus quer nos fazer filhos dele, para viver como povo íntimo de Deus, de maneira pessoal com Deus. Esse texto também nos ajuda a conhecer a Deus como a definição do que é bênção. Do que é bênção. Será que as bens materiais são tudo que se fala sobre bênção? Parece que em nosso tempo sim. Será que aquilo que o nosso braço consegue prover é bênção da qual nós falamos, que as Escrituras falam? Será que nós nos auto-abençoamos? Às vezes parece. Mas a verdadeira e maior bênção vem de Deus.
é conhecer a face de Deus. Esse é o coração da bênção. Tudo que nós recebemos de Deus, queridos, é tão pequeno diante daquilo que Ele é. E do que nós mais precisamos, não são das bênçãos de Deus, é do Deus da bênção. É isso que Jesus nos ensinou. Buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, roupa, serem acrescentadas. Essa bênção aqui, ela está completamente em harmonia com o Salmo 121. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus que nos guarda o nosso pé, para que não vacile, que não escorregue. Nos guarda eternamente. Está completamente linkada com o Salmo 23. Completamente claro na oração do Pai Nosso. A graça de Deus para as necessidades diárias, para as aflições da vida, para questões do coração, para a vida por vir, tudo está em Deus. A paz que esse texto coloca, ela está num degrau elevado, mais alto, é uma progressão de palavras aqui. A paz, a reconciliação com Deus, é algo maravilhoso, do qual nós, em Cristo Jesus, já recebemos. Então nós já somos grandemente abençoados em Cristo Jesus. Abençoados em Cristo Jesus. Então, aqui em quarto lugar, a cruz de Cristo é a garantia da nossa maior bênção. E aí nós conseguimos entender essa bênção de maneira extraordinária. O que Cristo fez na cruz para garantir que essa bênção fosse derramada, ou pudesse alcançar a minha e a sua vida hoje, é algo maravilhoso. A totalidade dessa bênção sobre nós está garantida, porque Cristo Jesus recebeu na cruz do Calvário exatamente o oposto dessa bênção. Já pensou nisso? Que nós, como povo de Deus, somos cercados de tantas bênçãos espirituais, que o apóstolo fala em Efésios 1, com tantas bênçãos, com tanta graça, porque Cristo Jesus não recebeu bênção na cruz, Ele recebeu a nossa maldição. E porque Cristo foi amaldiçoado em meu lugar, agora eu sou abençoado. Olha só observe. Quando Jesus foi levantado naquela cruz do Calvário, naquela maldita cruz, Ele não recebeu proteção do Pai. Ele não foi guardado, Ele estava exposto. Zombaram dele, cuspiram na cara dele, o chicotearam. Ele não recebeu o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas foi publicamente exposto à vergonha, e recebeu a maldição, minha e sua, em nosso lugar. Pela primeira vez em toda a eternidade, o Filho de Deus precisou clamar: meu Deus, por que me desamparaste? E pela primeira vez em toda a eternidade, a face do Pai não brilhou. Deus virou o rosto para o seu Filho na cruz. Ele não recebeu a atenção do Pai. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz. A cena mais chocante, o Filho de Deus aos gritos naquela cruz: por que me desamparaste? O Pai virou a sua face, e em pleno meio-dia, o sol não apareceu, se fez treva em pleno meio-dia, como se o universo tivesse virado o rosto para o Filho de Deus. Mas é maravilhoso que por meio desse sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós somos abençoados por Deus. Hoje essa bênção nos alcança.
por meio de Jesus, nós podemos olhar na face de Deus, podemos olhar na face do Pai, receber todo o seu amor e graça, seu olhar de amor. Agora nós podemos contemplar a face de um Deus que sorri para nós, o seu olhar brilha para o seu povo. Éramos inimigos de Deus, mas agora por meio de Cristo Jesus, a face do Pai se tornou favorável a todos nós. Essa é a beleza dessa bênção. Cristo Jesus garantiu a bênção preciosa da salvação, da redenção, da reconciliação, mas pagou um alto preço. Foi pela graça, mas não foi de graça. Glória a Deus pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que assumiu a nossa maldição e morreu naquela cruz em nosso lugar. Agora nós podemos viver nesse mundo como povo amado e abençoado de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi um rabino contar uma história para ilustrar o fato de que Deus olha para nós, o fato de que o brilho do olhar de Deus está voltado para nós. Eu achei bonita a história, de que uma grande multidão se reuniu à beira-mar para ver um grande navio passar. E ali no meio daquela multidão tinha uma criança, gritando, acenando com toda a força ao capitão, mas o navio estava tão longe. E um adulto, um homem perto dele falou: ô menino, por que você está gritando tanto, acenando para o capitão? Ele está tão longe, ele não consegue te ver. Ele falou: o capitão é meu pai, e ele sabe que eu estou aqui, e ele está me procurando, ele está olhando para mim. No meio de toda essa multidão, ele vai me encontrar, porque ele sabe que eu estou aqui. É a belíssima história do favor de Deus. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus tem um olhar individualizado, singularizado para você, para suas necessidades, para suas carências, para suas lutas. Ele te vê no meio da aflição, no meio do mundo de sofrimento, no meio de um mundo de angústia. Deus consegue nos achar. O olhar maravilhoso do Pai chega até nós. Ah, que maravilha! Como é bom saber que Deus olha para nós com amor, com graça. Eu queria que você fosse para casa pensando sobre tudo isso, porque é possível que você aqui ou em casa ainda não se sinta abençoado por Deus, ainda não sabe o que é ser amado de verdade, de um amor que cura profundamente, que transforma a vida, ser alvo do favor e da bondade, da graça de Deus. Hoje, por meio de Cristo Jesus, você pode pedir que esse Deus more no seu coração, e que esse Deus reine na sua história, e refaça a sua vida numa nova vida. Mas também, para aqueles que já são filhos de Deus, que muitas vezes, olhando em volta e vendo o mundo tão machucado, acham que esse Deus não se importa tanto. Você precisa refletir, e ao refletir sobre essa bênção, pode nos ajudar a nunca esquecer o preço que Cristo pagou naquela cruz, para que nós fôssemos totalmente abençoados por Deus, para que nós pudéssemos receber o favor de Deus, toda sorte de bênçãos espirituais, muito acima das coisas desse mundo. Arão precisava repetir ou ministrar essa bênção sempre sobre o povo, porque o povo continuamente esquecia de quem eles eram, continuamente esqueciam que eram abençoados de forma maravilhosa e poderosa de Deus, de que era um povo amado e cuidado de Deus. Por isso que todo domingo que encerramos o nosso culto, nós proferimos ou ministramos essa bênção. E não tem um poder sobrenatural nos braços do pastor que profere a bênção. Quem abençoa é Deus.
Mas talvez o valor de tudo isso seja para que a gente nunca esqueça que nós somos um povo amado e abençoado de Deus. E que por isso a nossa vida precisa ser diferente. Que já temos Cristo Jesus em nós. Essa obra redentora e poderosa de Cristo já tocou o nosso coração. O Senhor já garantiu isso para nós. Muito além do que as coisas desse mundo. Cristo Jesus nos convida para desfrutar da intimidade do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Em nome de Jesus, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, você que está em casa. Também uma semana abençoadora. Continuemos orando pela nossa igreja, pela nossa cidade, o nosso mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém.